E aí galera, aqui é o Gustavo Dias, professor de Química. Hoje nós vamos ver o último vídeo de soluções. Essa guerra que nós tivemos aí de soluções é um conteúdo bem extenso, é um dos maiores da fisicoquímica, mas vale a pena estudar individualmente cada conceito para você ficar certinho, para você firmar o conceito. Esse é o penúltimo vídeo porque eu vou fazer um vídeo só de exercício. Eu vou fazer uns 3, 4 exercícios médios, uns 2, 3 difíceis, para a gente finalizar toda essa parte. Pessoal, hoje nós vamos ver fração molar e molalidade. Olha o nome, ó, molalidade e não molaridade. Pessoal, fração molar, hoje chamado de fração em quantidade de matéria, lembrando que quantidade de matéria ele é nada mais do que o mol, né? Então, fração em mol, fração molar. A fração molar, pessoal, o que seria isso? Basicamente, resumidamente, você caracterizar bem rápido, a fração molar é o número de mols que eu vou pegar uma fração, por isso que é chamada de fração, vou pegar uma fração da minha solução, ou seja, eu vou pegar o açúcar, dissolvo em água, e eu vou pegar só uma fração. E essa fração, quando eu pego, ela é proporcional ao meu tamanho geral, ou seja, a minha quantidade máxima. Como assim, professor? É como se fosse uma pizza, né? Se você pegar uma pizza e você dividir ela em 8 pedaços e pegar 2 pedaços, então você pegou 2 de 8. Então você pegou uma fração da pizza de 8. A mesma coisa com o mol. Eu vou pegar só uma fração da quantidade. Aí eu posso pegar ou o soluto ou eu posso pegar o solvente, né? Eu não tem como pegar os dois. Não vou pegar a água ou vou pegar o meu açúcar, ok? Basicamente, pessoal, a fórmula eu primeiro represento pela letra X, fração molar ou fração em quantidade de matéria X, que eu posso calcular do soluto ou do solvente, tá? É a mesma coisa. Então vamos colocar aqui, ó, ou soluto ou solvente. Então é a mesma coisa da pizza. Pensa lá, eu vou pegar 2 pedaços do total que eu tenho, que são 8 pedaços. Então eu vou pegar a parte de soluto e em relação à minha totalidade, que é a minha solução. Porque solução é o que, pessoal? É o soluto mais o solvente. Ou seja, acaba sendo o que? O total. Então, se eu quiser a fração molar do soluto, não, só quero pegar o meu açúcar, né? No exemplo que eu dei, dissolver o açúcar em água. Vou pegar só do açúcar, então vai ser o número de mols do soluto que eu pegar em relação ao total. Ou do solvente, que é a mesma coisa, né? Só que o número de mols ele já cai para o solvente dividido pelo número de mols total. Antes da gente fazer exercícios, vamos ver duas situações aqui. Primeiro, fração molar não tem unidade, porque se você pegar aqui, ó, X, número de mols de soluto é mol, não é isso? E número de mols total também é mol. Então, mol sobre mol, X o que? Não tem unidade, porque mol por mol é 1, então não tem unidade. Então eu falo que X é uma grandeza adimensional, ou seja, não tem dimensão, não tem unidade, ok? E se eu pegar a quantidade total do soluto e somar o do solvente, ou seja, o M total, ele sempre, pessoal, vai dar 1. Né? Ou seja, é que nem eu pegar 2 partes da pizza de 8. O 8 sempre vai ser 100%. Né? Se eu quiser saber a porcentagem, né? Então 100%, qualquer coisa de porcentagem, sempre vai ser 100. Aqui sempre vai ser 1. Ok? Então, pessoal, isso é fração molar. Ou seja, eu vou pegar uma parte do soluto. Se eu quiser saber a fração, é só dividir pelo total. Se eu pegar do solvente, também é só dividir pelo total. Lembrando que tanto o soluto quanto o solvente sempre vai dar menor que 1. E se eu somar os dois, você tem que dar 1, ok? Então, se eu somar a minha fração do soluto com a minha fração do solvente, ok? Ele vai dar 1. Então, fica aí na sua memória. Pessoal, a aplicação disso. Além, lógico, de um exercício pedir só fração molar, que nós vamos fazer de exercício só pede fração molar, mas a maior aplicabilidade é nisso aqui, ó, é impressão.
Pessoal, se eu pegar três gases, gás A, gás B, gás C, e vou misturar, a maioria dos exercícios só fala só de um gás. É facinho, você aplica lá a equação de Clapeyron, né? Ou de Clapeyron, né? PV é igual a nRT. Pressão, volume, número de mols, a constante e a temperatura. Então, se eu pego três gases, concorda comigo que a pressão total do meu sistema é a somatória da pressão que cada um está exercendo. Isso é lógico, é a mesma coisa. Se eu pegar um elevador e colocar três pessoas lá, a soma do peso do elevador é do elevador mais das três pessoas. Então a mesma coisa. A pressão total é a pressão que cada um exerce. Tá, mas como que calcula a pressão parcial? Olha aqui que legal. Pressão parcial, por exemplo, do gás A é a fração molar de A, que eu já sei como calcula, que é o número de mols. No caso seria aqui, como é gás, então seria o quê? Seria número de mols de A sobre número de mols total. Ou seja, que é número de mols de A mais o número de mols de B mais o número de mols do gás C. Dividi isso aqui, achei, e a pressão total. Então é assim como calcula a maior aplicabilidade. Vamos fazer exercício desse? Vamos. E no equilíbrio químico tem, assista, eu vou deixar na descrição do vídeo, um exercício que eu fiz de equilíbrio químico nível difícil, que ele relacionou a pressão do Kp, constante, né, de equilíbrio em função da pressão, relacionando com pressão parcial. Isso é interessantíssimo. Dá uma olhada lá, dá dois dedinhos de prosa lá, que você vai ver. Pessoal, então eu apresentei a fração molar. Vamos fazer dois exercícios, só para você ficar certinho, para a gente ir para a molalidade na transição do vídeo. Primeira questão de fração molar. Pessoal, primeira questão, uma solução contém 18 gramas de glicose, 24 gramas de ácido acético e 81 gramas de água. Qual que é a fração molar do ácido acético na solução? Então, ele pegou aqui água, não é isso? 81 gramas, e adicionou aqui os dois, tanto a glicose com o ácido acético, ok? Então, ele quer saber a fração molar do ácido acético. Pessoal, a fração molar do ácido é o quê? É o número de mols do ácido dividido pelo número de mols total, não é verdade? Nesse total, são quantas substâncias que está aqui? A água, a glicose e o acético. Então, eu tenho que ter a água, o número de mols da água, da glicose e número de mols do ácido, ok? Sabendo disso, eu acho a minha fração molar. Então, vamos lá. Então, meu desafio é quem? Achar o número de mols do ácido, da água e da glicose. Só que eu não tenho, eu tenho massa. Mas lembrando, né? Eu consigo resolver massa e transformar para mol através da massa molar. Então, antes de fazer o exercício, nós temos que calcular a massa molar. Pessoal, glicose C6H12O6, né? Então, eu tenho o quê? 6 carbonos com 12 hidrogênio e 6 oxigênio. O que eu estou fazendo? Calculando a massa molar. Cada carbono pesa 12, né? Via tabela periódica eu sei esses valores. Cada hidrogênio pesa 1 e cada oxigênio pesa 16. Então 6 vezes 12 mais 12 vezes 1 mais 6 vezes 16. Dá 180 gramas por mol, ok? Agora vamos para o ácido acético, que ele deu a fórmula também, ó, C2, água, H4O2. Então eu tenho, ó, 2 carbonos, 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Então cada carbono pesa 12, cada hidrogênio pesa 1 e cada oxigênio pesa 16. Então somando isso aqui, pessoal, ó, 12 vezes 12, 24, mais 4, 28, com 2 vezes 16, 32. Então 28 mais 32 vai dar 40 gramas por mol. E por último aqui, a água, que é mais simples, né? Que é 2 vezes hidrogênio mais 1 vezes oxigênio. Aí fica fácil, ó. 2 vezes 1 e 1 vezes 16. Somando aí dá o quê? 18
gramas por mol. Então, veja bem, eu achei a massa molar de cada substância. Então tá aqui, ó, achei da glicose, achei do ácido e achei da água. Agora eu posso transformar da massa para mol. Então é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Vamos colocar bonitinho aqui da glicose. Vamos aqui, ó, da glicose. Pessoal, glicose 180 gramas por mol, então significa que em 1 mol tem 180 gramas. E eu quero colocar quanto? 18 gramas, né? Então, 18 gramas X. Então, X vezes 180, 180X, 1 vezes 18. Então, fica 180X igual a 18. Então, fica 18 dividido por 180, que dá 0,1 mol. Achei da glicose, agora vou calcular para o ácido acético. Então, tá aqui, ó, ácido acético. Ácido acético, qual que é a massa? 40 gramas por mol. E eu quero passar 24. Então vamos lá. 1 mol do ácido pesa 40 gramas. E eu quero 24 gramas, vai ficar X. Então 40X é igual a 24. Então X é igual a 24 dividido por 40, que dá 0,4 o que? Mol. Ok? Então agora eu posso fazer do que? Da água, né? Ó, água, a massa molar é 18, eu quero passar 81. Então vamos lá, 1 mol da água pesa 18 gramas e eu quero passar 81 gramas. Então X, 18 vezes X é igual a 81. Então X é igual a 81 dividido por 18, que dá 4,5 que? Mol. Agora é que eu faço. Porque se eu quero X do ácido, é pegar o número de mols do ácido, que eu já sei, que é 0,4, e dividir pelo número total. Então vamos colocar aqui bonitinho, 0,4, dividir pelo número de mols da água, que é 4,5, mais da glicose, 0,1, mais 0,4. Então X mol do ácido é 0,4. 0,1 com mais 0,4, 0,5. Com mais 4,5 dá 5. Não é isso? Então X mol do ácido fica o quê? 0,4 por 5. Vamos fazer essa divisão. É facinho. Eu posso pegar esse 0 e jogar para cá, né? Então fica 4. Ou posso colocar em potência de 10. Vamos colocar em potência de 10. Fica 4 vezes 10 a menos 1 dividido por 5. Pessoal, 4 dividido por 5 é super fácil, né? Fazer isso aqui, ó. 4 dividido por 5. 4 não tira 5, então tem que colocar 0 e 0. Então 40 por 5 dá 8. Ah, então ficou legal, ó. 0,8 vezes 10 a menos 1. 10 a menos 1 com 0,8 dá quanto, pessoal? 0,08. 100 unidades, lembrando, hein? Então eu achei a fração molar do que? Do ácido. Se eu achar da glicose e se eu achar da água, somando, os três tem que dar 1. Isso é importante porque você sabe se você acertou ou não o exercício. Então se eu somar a fração molar, tanto da glicose, quanto do ácido, quanto da água, tem que dar 1. Mas ele só quer do ácido, então tá aí 0,08 mol. Vamos para o último exercício de fração molar na transição. Galera, questão 2. Vamos ler e depois interpretar. Olha aí a questão 2. A concentração em quantidade de matéria e a fração molar do soluto de hidróxido de sódio, percebe lá, com que tem um tipo de 40% de densidade absoluta de 1,8 gramas por ml, vale respectivamente. Pessoal, então, vamos tirar aqui o exercício. Vamos tá aqui os dados. Ele deu o título, ele deu a densidade, e ele quer a concentração em quantidade de matéria, ou seja, concentração molar, e a fração molar do soluto, que nesse caso aqui é o hidróxido de sódio, ok? Então veja bem que é um exercício que ele está relacionando fração molar com título e densidade. Isso é normal em exercício de química, ele relacionar várias grandezas, como o vídeo anterior,
que nós fizemos de PP em título e relacionamos o título com concentração e densidade. Então é importante saber fazer exercício nesse modelo. Então por isso que eu estou colocando ele aqui. Pessoal, então vamos lá. Se ele quer a concentração em quantidade de matéria, pessoal, o que ele quer? Ele quer a concentração em mol por litro. Então quer dizer que todo o meu exercício eu vou basear em 1 litro de solução. Então eu vou pegar aqui, ó, 1 litro de solução. Então eu vou partir dele. Pessoal, mas só que 1 litro de solução, e ele quer saber o quê? Por exemplo, ele quer saber a fração molar do soluto. A fração molar do soluto é o quê? É o número de mols do soluto dividido pelo número de mols total. Ou seja, ele quer número de mols, né? Ele quer massa. Ou seja, eu vou calcular a massa e transformar em mols. Por quê? Ele deu volume. Com esse volume, pessoal, ó, veja bem, com esse volume eu posso transformar em massa e depois transformar em mol. Né? Volume para massa, eu faço isso através da densidade. E de massa para mol, eu faço isso através da massa molar. Essa é a função da densidade, né? Transformar volume para massa ou massa para volume. E essa é a função da massa molar. Transformar massa para mol ou mol para massa. Então é isso que nós vamos fazer, pessoal. Ele quer a densidade, ó, 1,8 gramas está presente em 1 ml. Eu estou pegando 1 litro de solução. Então, 1 litro vai ter quanto de massa? É isso que eu quero saber. Veja bem, litro e ml não pode, então eu vou passar esse litro para ml que fica mais fácil. 1 litro, pessoal, tem 1000 ml. Multiplicando cruzado aqui vai ficar 1.800 gramas de quê, pessoal? De solução, ok? Agora a pergunta é, quanto que eu vou ter aqui de soluto e quanto que eu vou ter aqui de solvente, se eu tenho a massa dos dois juntos? Não é difícil, porque ele deu o título, 40% em massa. 40% de hidróxido significa o quê, pessoal? Significa que 40 gramas de quê? De soluto está presente em 100 gramas de solução. Só que aqui ele quer saber em 1.800 gramas. Aí eu vou saber a minha quantidade de soluto. Então vamos lá, ó. 100 vezes x. 100x é igual a 40 vezes 1.800. Então 1.800 vezes 40. Ó, posso cancelar os dois zeros, então fica 18 vezes 40, que dá 720 gramas de quê, pessoal? De soluto, de NaOH. Aí ficou fácil demais, né? Ó, 1.800 gramas de solução. Vai ser fácil, eu tenho quanto? 720 gramas de quê? De soluto, ok? E o resto vai sobrar de quê? De solvente. Então, 720 menos 1.800. Não é isso? Então, vai ficar 1.000 e quanto? Vamos fazer essa subtração, perdão. Menos 720. Pessoal, 0 menos 0, 0. 0 não tira 8, pega emprestado. Então, fica 1, 0 e 8. Então, olha aqui, ó, 1.080 gramas de solvente. Que no caso é o quê? É a água. Então, pessoal, olha que legal. Eu descobri a massa do soluto e descobri a massa do solvente através do litro de solução. Por que eu tive que passar litro para grama? Porque a minha fração molar só funciona com massa. Ok? Então tá bom. Então vamos lá, pessoal. Fazendo essa coisa aqui, nós já temos. Mas primeiro vamos calcular a concentração em gramas, né? Em mol por litro. Então vamos aqui, ó, calculando a minha concentração em mol por litro. Então a massa molar que eu vou usar vai ser do que? Do hidrógeno de sódio, porque, né, a concentração é sempre do soluto e nunca do solvente, só que tem um porém. Como que eu transformo essa massa para mol? Através do que? Da massa molar. Então eu preciso saber a massa molar do que? Do NaOH. Então, do NaOH, do hidrógeno de sódio, via tabela periódica, o Na pesa 23, o oxigênio 16 e o hidrogênio 1.
Somando aqui, pessoal, dá 40 gramas por mol. Olha aí que legal. Então, eu já acabo aqui o exercício, ó. Na parte 1, 40 gramas está presente em 1 mol. Eu tenho quanto? 720 gramas vai ter X. Então, 40x é igual a 720, ok? Então, x é igual a 720 dividido por 40. Achei agora, pessoal, dá 18 mol por litro. Então, achei a minha concentração em mol por litro. Pessoal, na segunda parte do exercício, ele quer saber a fração molar. O que nós acabamos de calcular? A molaridade, né, a concentração molar do NaOH, que deu 18 mol por litro. E ele quer a fração molar. Pessoal, a fração molar do soluto, que é o NaOH, é o número de mols dele dividido pelo número de mols total. Não é isso que a gente fez aqui? Só que o número de mols total é o que? É do soluto mais do solvente. O número de mols do soluto eu já achei. Então já vou colocar aqui, ó, o número de mols do soluto dá 18 mols, que eu já achei. Agora preciso calcular da água, né? Pessoal, qual que é a massa da água que tinha dado? 1080 gramas. Tem como eu transformar isso aqui para mol através da massa molar. Pessoal, massa molar da água, H2O, é 2 hidrogênio com 1 oxigênio. E nós já calculamos do vídeo anterior, nós já sabemos, dá 18 gramas por mol. Então vamos achar aqui, ó, 18 gramas tá para 1 mol, só que eu quero 1080 gramas, vai dar X. Então 18 vezes X é igual a 1080, então X é igual a 1080 dividido por 18, que dá 60 mol, pessoal. Pronto, achei. Agora vem aqui, ó, fração molar do NaOH, tá? Bonitinho. É igual a número de mols de NaOH que eu já achei, que deu 18. Número de mols do soluto, 18, mais do solvente, que é 60. Então, a fração molar do NaOH vai ficar 18 dividido por 78, não é isso? Dividindo, pessoal, 18 por 78 dá 0,23 mol. E olha para você ver uma coisa legal, se ele tivesse pedido o x mol do solvente, quanto teria dado? Pessoal, se eu somar o x do soluto com o do solvente, deve dar 1. Então, se aqui deu 0,23, da água é só subtrair por 1. Ou seja, daria 0,67. Olha para você ver que legal, né? Então, 77, né? Então, super tranquilo. Dá para você fazer muito exercício. Pessoal, encerramos fração molar agora. Agora, na transição, nós vamos ver molaridade. Vamos lá? Galera, para encerrar molaridade, tá? Tem caído muito pouco, ele é pouco cobrado. Tem muito professor que ainda dá, porque às vezes ele tem caído nos livros, inclusive livros atualizados, ele ainda tem caído. Mas pouco a pouco o próprio vestibular, os próprios processos seletivos que tem para entrar nas universidades, está acabando com isso, que é legal. Não é por quê? Porque a molaridade é uma coisa específica, né, de uma situação. Porque nós já temos a molaridade, né? A molaridade é o número de mols sobre o volume da solução em litros. Então fica mais fácil, mol por litro. Já é mais fácil. Então a molaridade ainda tem caído pouco. Mas mesmo assim eu vou dar mais como uma curiosidade, mais como para você falar, o professor tocou no assunto, falou, eu vou lá na videoaula e ver, para ver um exercíciozinho, que é o que eu vou fazer aqui. Pessoal, a molaridade representada pela letra W é o número de mols igual da molaridade, só que é dividido pela massa do solvente. No caso da molaridade é volume da solução, porque molaridade, concentração comum, tudo é concentração. Título ppm, ou seja, é a minha relação entre o soluto sobre a minha solução. Já a minha molaridade,
a minha relação é soluto-solvente, tá? E o solvente representado em quilos. Então, se eu tenho mol quilo, então fica mol por quilo, né? Ó, mol por quilo, soluto solvente, que eu posso chamar de molar, ok? Então, pessoal, vamos fazer um exercíciozinho para você ver um exercício legal, porque ele pede tanto a molaridade quanto a molaridade. Então, isso é bem legal. Então, quando 39,2 gramas de ácido sulfúrico são dissolvidos em 200 ml de água, obtém uma solução de volume 220 ml. Ou seja, ele pegou aqui, inicialmente, 200 ml de água e ele colocou o ácido sulfúrico. Eu tenho que saber a fórmula dele aí nesse caso, que é o H2SO4. Quando eu adicionei isso, é lógico que o volume aumentou da água, né? Porque eu estou adicionando mais líquido, que foi para 220 ml. Ok? Ou seja, esses 39,2 gramas aumentou 20 ml. Né? Então vamos lá, pessoal. Se ele quer a molaridade, o que é molaridade? É mol por quilo. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber mol e eu preciso saber a massa da água em quilos, que é a massa do solvente. Então, primeira coisa, eu quero passar isso aqui para mol, que não é difícil, né? Como que eu passo? Usando a massa molar. Então, a massa molar, pessoal, do ácido sulfúrico, tá? Então, tem que olhar lá na tabela periódica, aí você vai ver que o hidrogênio pesa 1, você vai ver que o enxofre pesa 32 e o oxigênio pesa 16. Somando tudo isso aí, dá 98 gramas por mol. Então isso aí eu já acho aqui, pessoal. Um mol tem 98 gramas e eu quero passar 39,2 gramas. 98x é igual a 39,2. Então x é igual a 39,2 dividido por 98. Então dá 0,4 mol. Então eu já achei mol, agora eu vou achar o solvente. Pessoal, o solvente ele deu, foi 200 ml de água. Pessoal, 200 ml de água é a mesma coisa que 200 gramas de água. Por quê, pessoal? Porque nós somos obrigados a saber que a densidade da água é 1 grama por ml. Então a densidade da água, vê o vídeo de densidade que eu falei lá. E o que eu falei? Eu falei que a densidade da água é 1. Então ela é super legal, porque se eu tenho 40 gramas de água, eu tenho 40 ml, 80 gramas de água, eu tenho 80 ml, porque a densidade da água é 1. O resto dos compostos não, mas a água é 1, então 200 gramas. Só que eu quero mol pelo quê, pessoal? Por quilo, né? Então se eu quero mol por quilo, eu tenho que pegar esses 200 gramas e dividir para achar em quilos. Pessoal, aí é fácil, né? Gramas por quilo é só dividir por 1000. Então fica 200, né? Dividido por 1000. Deixa eu fazer aqui, ó. 200 dividido por 1000 dá 0,2 quilos, ok? Então ficou fácil, né, pessoal? Eu sei que 0,4 mol está presente em 0,2 quilos. Ou seja, 39,2 gramas foi dissolvido em 200 ml de água. Aí eu representei eles na forma que encaixasse aqui. Ou seja, 0,4 mols está presente em 0,2 quilos, ok? Concentração eu sempre uso quanto? O valor de referência 1 igual a x. Então x é igual, pessoal, 0,2 dividido por 0,4, não é isso? Então, aliás, errei aqui, né? Vamos consertar. X é igual a 0,2. Vamos colocar aqui bonitinho para não ter erro. 0,2x igual a 0,4. Então, x é igual a 0,4 dividido por 0,2. 0,4 por 0,2 vai dar 2, o que, pessoal? Molau. Ok, pessoal? Então, bonitinho aqui. Agora eu posso fazer a minha molaridade. Pessoal, molaridade é mol por litro. Aí fica fácil. Porque eu tenho mol por litro de quê? De solução. O mol eu já tenho. O litro de solução eu já tenho. Cadê? Que é 220 ml, ok? Então vamos lá, ó. Eu tenho 0,4 mol presente em 220 ml. 220 ml, ok? Só que eu quero minha concentração é para 1 litro.
Da mesma forma para quilo, então é um litro e aqui vai ser X. Aí não pode, aqui não pode ficar o que? ml, porque ml para litros, unidade diferente. Então, pessoal, como que passa ml para litros, né? 1 litro, pessoal, tem 1000 ml, então é só dividir por 1000. Então, 220 dividido por 1000, corta, 22 por 100, dá 0,22 litros. Então, eu venho aqui e coloco 0,22 litros. Então, fica 0,22x é igual a 0,4. Então, x é igual a 0,4 dividido por 0,2, que isso aqui dá 0,18 mol por litro. Pessoal, então veja bem, aqui mol por quilos e aqui mol por litro, ok? Só que aí eu tive que usar dois volumes diferentes, porque isso aqui é o volume da solução, que é o que representa realmente a concentração, e a molaridade eu tive que colocar para a água. Pessoal, molaridade é um tipo de concentração, isso é uma concentração bem específica, bem caracterizada. Então isso aqui é mais uma curiosidade, porque tem caído um pouco, mas às vezes na sua região pode cair muito, ou o seu professor pode cobrar. Então se cobrar, tá aqui o conceito, tá aqui bem resumido, eu espero ter ajudado. Nós encerramos aqui, pessoal, toda a parte de soluções nessa parte de cálculo, tá? Desde concentração comum, concentração molar, até chegar aqui. Assista o próximo vídeo, que é só resolução de exercício, para você ficar melhor ainda, sendo que cada vídeo que eu fiz eu resolvi muito exercício, tá? Então nós ficamos porque é aquele negócio. A vida é linda porque a química é linda. E um grande abraço.